Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente na hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aquele que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgio de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, com um período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, um encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Graças a Deus, que a gente possa lembrar, né? De não procurar só no inverno, procurar também nos bons momentos, estar com Jesus sempre, né? Porque ele está sempre conosco, mas de nós é que temos que buscá-lo. Então, vamos juntos agradecer por estarmos aqui, pedindo o amparo de Francisco de Paula, de sua falange, da espiritualidade amiga, para esse nosso encontro de hoje. Que possamos aproveitar ao máximo as mensagens que a nossa irmã Silvia trouxe para a gente, que o estudo seja fraterno, acolhedor, e que possamos, mais do que ouvir, guardar em nossos corações e praticar no nosso dia a dia. Graças a Deus. Por favor, Lucinha, você pode ler um trechinho do Evangelho para a gente? Posso, sim. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, o item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Está ativado. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente
buscasses a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmãzinha, Silvia, que vai falar para nós hoje sobre o Cristo Consolador, né? As melhores vibrações, querida. Muito obrigada, viu, por vir. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, sobretudo para falar, né, do nosso querido Mestre Jesus, do seu Evangelho. Eu preparei uma apresentaçãozinha que eu vou agora dividir com vocês aqui na tela, para que a gente possa acompanhar. Deixa eu ver aqui. Já está? Está aparecendo aí? Está dando? Está aparecendo, sim. Ah, que bom, sim. Então. Ok, então. Então, vamos... Aninha, até que horas mais ou menos que nós temos? Você tem aí, pode ficar à vontade, uns 40 minutos. Então, mais ou menos até 20h50, é isso? Isso, 20h50, 20h55, dá tempo. Tá ótimo, então. Tá ok, querido. Então, vamos lá. Bom, a nossa temática de hoje é justamente o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos fala do Cristo Consolador. E nós vamos analisar hoje 3 instruções dos Espíritos. Na verdade, as instruções dos Espíritos se intitulam Ao Advento do Espírito de Verdade, porque são 3 instruções recebidas por Kardec justamente do Espírito de Verdade, né? Nós vamos analisar 3 dessas instruções e as 3 são do Espírito de Verdade. Bom, a primeira delas começa assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. E aí a gente começa a ver que já nesta primeira frase, né, dessa primeira instrução, a gente já consegue, de alguma forma, identificar o Espírito de Verdade como sendo Jesus, né? Porque ele diz, venho como outrora, ou seja, eu venho agora, como no passado eu vim, né, para os transviados filhos de Israel. Quem foi que chegou, né, para os transviados filhos de Israel? Jesus. E aí ele diz que veio trazer a verdade e dissipar as trevas, ou seja, as trevas normalmente da nossa ignorância, de nós não entendermos as coisas, de nós não sabermos exatamente como proceder diante das leis divinas, não é? E aí ele nos recomenda que a gente escute, escutai-me. E aí ele vai e coloca o Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra, né? Ou seja, o Espiritismo hoje, terceira revelação, exatamente como no passado, como antigamente fez a minha palavra, a palavra de Jesus na segunda revelação, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles, acima destes incrédulos, reina a imutável verdade. Ou seja, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas, ou seja, que é responsável por tudo. Então, Jesus aqui coloca, né, muito claramente que o Espiritismo veio, né, para relembrar aqueles que hoje não acreditam, como naquela época também existiam os que não acreditavam na sua mensagem, né? Os que hoje não acreditam ainda na mensagem de Deus, e ele vem falar justamente desse Deus todo bondade, desse Deus grandioso, que é o responsável por todas as coisas, né? Conforme está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, que é Deus? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou seja, esse Deus grande que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas, ou seja, a causa de todas as coisas que existem, né?
E aí ele continua: eu revelei a doutrina divinal, a doutrina cristã. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, né? Então ele reuniu todo o bem que existia, todas as pessoas de boa vontade, e falou: vinde a mim todos vós que sofreis. Ou seja, Jesus, com essa frase, ele abre os braços a todos nós, não é? Como um amigo carinhoso, como nosso melhor amigo, na verdade, nos chamando ao seu seio, nos oferecendo todo o seu apoio, todo o seu carinho, né? Nos aconchegando, efetivamente. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei, não é? Então, é muito linda essa frase de Jesus e nos dá um grande conforto quando a gente relembra, né, disso que o Mestre disse para todos nós. E aí ele fala, porém, né, ingratos, né, apesar de tudo isso que ele veio nos trazer, os homens se afastaram do caminho reto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos trouxe todo um código de ética, de bom viver, né, de relacionamento, e disse que nós deveríamos seguir aquela sua orientação. Mas nós, como somos espíritos sempre muito rebeldes, né, nos afastamos deste caminho que Jesus traçou para nós, né, desse caminho reto e largo que iria nos conduzir o quê? Ao reino de meu Pai, ao reino de Deus. Mas ao reino de Deus como uma região geográfica, como uma área circunscrita, não. Ao reino de Deus que nós deveríamos edificar dentro de nós, ou seja, a paz, a serenidade, a tranquilidade de viver fazendo a coisa certa, não é? De não atrairmos para nós infelicidades e provações em virtude do nosso comportamento em desacordo com o comportamento que nós deveríamos ter, aquele comportamento, aquele caminho reto que Jesus traçou para nós quando esteve aqui há mais de 2000 anos, né? Ele disse que nós nos afastamos do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, né? Que conduz à serenidade e à tranquilidade do dever cumprido. Não é? E com isso nós acabamos enveredando, né, pelas ásperas sendas da impiedade, ou seja, fizemos coisas erradas que resultaram em sofrimento para o meu próximo e naturalmente para mim também. E aí Jesus vem e diz que Deus, né, meu Pai, não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos. E ali ele usa a expressão mortos, né? Mas ele explica logo em seguida, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte. Mais uma vez, ele reafirma justamente que nós somos espíritos imortais vivendo uma breve, uma temporária experiência na matéria. Então, ele diz, isto é, mortos segundo a carne, ou seja, aqueles que estão desencarnados, e ele afirma que não existe a morte. Né? Então, que os mortos, ou seja, os desencarnados e os vivos, os encarnados, se ajudem, se socorram mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, né? Porque no Velho Testamento nós sempre tínhamos, né, os profetas, os apóstolos, aqueles que diziam que eu vi, eu sonhei, foi assim, foi assado, dando orientações. E hoje nós não temos mais esse tipo de coisa. Nós temos o quê? Nós temos os espíritos que nos trazem diariamente, em diversos locais do mundo, inúmeras mensagens. É muito interessante quando a gente pensa que a primeira revelação ela ficou, digamos assim, focada na figura de Moisés. Né? Nós tivemos lá a primeira revelação, que são os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, e que tem Moisés realmente como uma figura central. Na segunda revelação, né, nós temos Jesus como uma figura central, e na terceira revelação, nós temos os espíritos, né? Nós não temos nenhuma figura central, temos os espíritos, e também não é por um tempo, né,
por um tempo curto de permanência entre nós, como foi no caso de Moisés e de Jesus também, que, fisicamente falando, permaneceu conosco 33 anos. Não, os espíritos estão aí todo o tempo, né? E Jesus disse, mandarei um Consolador, e esse Consolador ficará com vocês para o resto dos tempos, né? E o Consolador prometido é justamente o Espiritismo, porque está sempre nos trazendo mensagens, né? Nos relembrando como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos tratar uns aos outros. E ele diz que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem na terra, a clamar, né? Ou seja, a voz dos espíritos dizendo, orai e crede. Né? Porque quando a gente ora, nós estabelecemos uma ligação com o plano espiritual superior, nós estabelecemos uma sintonia. E a partir do momento em que nós estabelecemos uma sintonia com os espíritos superiores, nós recebemos toda uma intuição, toda uma orientação correta com relação a como nos comportarmos. E, muitas vezes, a solução também para muitos dos nossos problemas, porque a gente acaba sendo intuído, abrindo os nossos canais, não é? E eu recebendo desses amigos espirituais a intuição necessária para nosso comportamento em si. Tem uma outra coisa que eu costumo falar muito, né? Que quando a gente estiver em dúvida, que a gente sempre pergunte a si mesmo o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus iria resolver esta questão? Não é como eu quero resolver, não é como eu gostaria que fosse resolvida, mas pergunta sincera. E Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Né? Então, nós precisamos acreditar que, ao orar, nós nos ligamos, né, mentalmente com os espíritos superiores, com Jesus, com Deus, com toda essa espiritualidade amiga que nos cerca, e também quando nós acreditamos, quanto mais nós acreditamos, mais forças nós temos, mais certeza nós temos de que as coisas irão ocorrer da melhor maneira. Né? Com isso, a gente vai fazendo o quê? Fortalecendo a nossa fé. A fé é uma coisa que que não se prescreve, né? A fé ela vai sendo construída aos poucos, ao longo das nossas diversas experiências. Então, quando nós estivermos bastante conscientes, né, da necessidade da oração, da prece e da manutenção e do fortalecimento da fé, tudo fica muito mais fácil, né? E aí ele continua nos dizendo, pois que a morte é a ressurreição. Por que ele diz a morte é a ressurreição? Aí nós vamos considerar a morte do corpo físico, que vai ser o renascimento do espírito imortal que estava, entre aspas, preso, prisioneiro, morto no corpo de carne. A partir do momento em que existe a morte do corpo de carne, tem o espírito renascendo para a sua verdadeira vida espiritual. Né? Então, ele diz, a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual... aqui tem alguma coisa aqui em cima que eu não estou conseguindo ver se está atrapalhando um pouquinho. Ah, sim, ok. E durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como sendo. Olha que coisa interessante, né? A vida, quando nós estamos aqui na matéria, não é? Todas as virtudes que nós cultivarmos, elas vão crescendo e vão se desenvolvendo cada vez mais, porque o conhecimento adquirido hoje não se perde. Aliás, nenhum conhecimento, nenhuma virtude, uma vez adquirida, se perde. Não é? Então, é muito interessante que nós tenhamos em mente que estamos aqui vivendo essa curtíssima experiência na matéria, nós que somos espíritos imortais, com o objetivo único de aperfeiçoamento, de nos melhorarmos, de identificarmos aquilo que fizemos de errado em outras existências e agora tentarmos ajeitar. Né? E, sobretudo, de não adquirirmos mais débitos através de erros cometidos nessa existência. Né? Então, nós todos temos a possibilidade de analisar a nossa vida, ver o que estamos fazendo, como estamos nos comportando, como estamos nos relacionando uns com os outros,
e aí identificar aquilo que Jesus, de repente, não aprovaria, né? Será que Jesus iria aprovar todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas maneiras de lidar com as situações e com as pessoas? Nós temos que pensar muito nisso. Eu sempre lembro que a cada dia que amanhece é como uma microencarnação, né? Nós de manhã acordamos e então nós estamos assim, nascemos, né? Nascemos para mais uma microencarnação. E à noite, quando nós vamos dormir, é como se nós estivéssemos assim desencarnado para voltar a reencarnar no dia seguinte. Então, cada dia que passa é uma nova oportunidade que nós recebemos de corrigir os nossos erros. A gente não precisa necessariamente esperar por uma nova encarnação para então acertar os nossos ponteiros, né? Nós podemos a cada dia corrigir o que tivermos feito de errado no dia anterior. Isso é muito bom, né? E aí ele continua: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Ou seja, quando a gente entende que nós não sabemos tudo, que nós temos ainda muito, muito a aprender, né? Que é necessário que a gente se dedique ao aprendizado intelectual e, sobretudo, ao aprendizado moral, né? Porque nós sabemos que, como espíritos que buscam a plenitude, nós precisamos desenvolver as duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Elas precisam estar iguais. Não adianta nos preocuparmos apenas com a nossa evolução moral e deixarmos de lado a nossa evolução intelectual. Os espíritos puros, eles têm toda a inteligência e toda a moralidade possível que eles conseguiram atingir ao longo das inúmeras encarnações. Então, nós não podemos jamais desprezar a possibilidade do estudo, do conhecimento, do aprendizado intelectual. Então, ele diz: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, ou seja, que sabe que não tem o conhecimento todo. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. O que é esse facho, né, que a misericórdia de Deus coloca em nossas mãos? É o conhecimento espírita, né? É o conhecimento bendito da doutrina espírita, que diz para nós todos, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, o porquê de estarmos aqui, né? Então, não vamos desprezar essa possibilidade maravilhosa que Deus nos colocou em mãos, que é o conhecimento do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. E é justamente a vivência da doutrina espírita na sua mais pura essência, com todo aquele amor dentro de nós, com todo aquele verdadeiro desejo de viver, né, conforme está no Evangelho, é que vai nos reconduzir ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. E aí a gente imagina, né? Eu me lembro muito daquele último momento de Jesus do alto da cruz, quando ele pede ao Pai que nos perdoe porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Ele pede ao Pai que perdoe a nossa ignorância, né? Porque somente espíritos muito ignorantes poderiam ter feito o que foi feito com Jesus. E hoje, passados mais de 2000 anos, quanta coisa errada a gente ainda faz, né? Nós ainda brigamos, nós ainda guerreamos uns com os outros, nós ainda matamos, né, por disputas de poder, nós ainda nos comprazemos com a maledicência, com vícios, com atitudes menos felizes. E aí Jesus, esse espírito maravilhoso, puro, governador do planeta, ele olha para nós, ainda tão pequeninos, em evolução, e diz, né, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Não é isso, gente. Nós temos tudo, né? Eu penso muito em nós espíritas, né?
Aliás, todo cristão, toda a humanidade em si, nós vemos o céu. Como foi que nos foi mostrado o céu? Através do Evangelho de Jesus, né? Vendo o céu, né? Consubstanciado no Evangelho de Jesus, na Boa Nova, a gente continua ainda caindo nos abismos do erro. E após a terceira revelação, então, o Espiritismo, e nós que estamos dentro da própria doutrina, ainda cometemos muitos enganos, né? Então, é muito triste, e Jesus realmente está tomado de compaixão quando ele olha para nós e lamenta, né, o fato de nós ainda, sabendo tanto, ainda cometermos tantos erros. E aí me lembra uma passagem que Eurípides Passanufo costumava relatar, dizendo que uma vez parece que ele havia sonhado que ele estava caminhando em um campo e ao longe ele viu uma figura. E ele vai caminhando, e quanto mais ele se aproxima da figura, ele vai observando que aquela figura estava chorando. E quando ele caminha um pouco mais perto, ele vê que era Jesus. Então ele pergunta a Jesus: Mestre, Senhor, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E Jesus responde para ele que não. Choro por aqueles que o conhecem, mas não o praticam, né? E aí nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e responder para nós, com toda sinceridade: será que eu pratico o evangelho do Cristo? Não é? E aí, talvez a gente reconheça que não pratica em plenitude o evangelho, mas a gente não deve ficar desanimado com isso, não. A gente deve pensar da seguinte maneira: eu ainda não consigo praticar, mas o importante é que eu me esforce. Eu, a cada dia, busque fazer mais um pouquinho. E aí, lembrando o Chico Xavier, né? Chico dizia que aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou a obrigação de ser cada dia melhor, né? E aí a gente vai colocando isso na nossa cabeça, né? E buscando, não, eu tenho que ser melhor, né? E eu acho que isso é um grande estímulo para todos nós. Bom, e aí... Opa! E aí ele continua, né? E dizendo o seguinte: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, o Espírito de Verdade está nos recomendando mais uma vez que nós devemos acreditar, que nós devemos amar, que nós devemos meditar sobre todas as coisas que nos estão sendo reveladas, aliás, que nos vêm sendo reveladas desde que Jesus esteve entre nós. E devemos ter o cuidado de não misturar o joio, não é, com a boa semente. Ou seja, não misturar as verdadeiras ideias espíritas, as verdadeiras ideias contidas no Evangelho de Jesus, com ideias outras que são trazidas, na maioria das vezes, pelos homens, né? Então, não podemos misturar a pureza evangélica, a pureza doutrinária, com outras ideias que não pertencem ao Evangelho, que não pertencem ao Espiritismo. Então, Jesus nos recomenda, né? O Espírito de Verdade nos recomenda isso. E aí ele fala aquela frase que a gente conhece tão bem, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, coloca realmente o bom relacionamento, a afinidade, a fraternidade entre todos os seres, mas, sobretudo, entre aqueles que dividem o mesmo ideal. E me lembra também aquela última recomendação, um novo mandamento vos dou, quando Jesus disse para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei. Né? Porque amar uns aos outros é normal, mas amar como Jesus amava é muito mais. E com isso ele estava querendo dizer o quê? Que aqueles discípulos, os discípulos que dividiam o mesmo tipo de pensamento, ou seja, que dividiam a mesma fé, deveriam se amar muito mais.
porque eles estavam, ou deveriam pelo menos estar, olhando na mesma direção, com o mesmo objetivo. É por isso que essa frase é tão importante, quando Jesus nos diz, né, espíritas, espíritas, amai-vos. Nós precisamos nos amar, nos estimar. Nós precisamos seguir esse grande ensinamento de Jesus, né, que vem aqui através do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. E quando a gente aprende a amar a todos, nós estamos desenvolvendo o quê? A nossa moralidade. E quando ele diz, o segundo é instruí-vos, ou seja, a asa da intelectualidade. Nós precisamos nos amar e nos instruir. Nós não podemos apenas nos amar e não nos instruir. Ele não disse apenas amai-vos, ele disse amai-vos e instruí-vos. Né? Então, nós precisamos reunir as duas coisas, o amor, né? O amor e o conhecimento. Porque, como eu já falei antes, são as duas asas da moralidade e da intelectualidade que vão nos fazer alçar voo em direção à plenitude. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Exatamente. No ensino de Jesus, no cristianismo, estão todas as verdades. E ele diz, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. E eu diria a mesma coisa também com relação ao espiritismo. A doutrina espírita, para mim, ela é absolutamente perfeita. São de origem humana os erros que, porventura, nele estejam enraizados. Né? Eis que do além-túmulo, que julgares o nada, vozes vos clamam. Ou seja, quantas pessoas acham, ainda hoje, não é? Que após a desencarnação, após a morte do corpo físico, vem o nada, né? E ele está dizendo justamente isso, vem justamente lá do além-túmulo, de onde as pessoas achavam que não existia nada, né? É que os espíritos estão clamando, irmãos, nada perece, ou seja, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor de todo o mal. Sede, pois, vocês os vencedores da impiedade. Né? Então, nós temos que buscar realmente seguir Jesus. A gente fala tanto que Jesus é o nosso guia e modelo, não é? Mas será que a gente verdadeiramente busca seguir os ensinamentos de Jesus? A gente precisa muito pensar nisso, né? Até que ponto nós estamos seguindo verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, nós que nos dizemos seus discípulos, não é? E outra coisa que Jesus disse também, que eu acho muito lindo, ele diz, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Nós nos dizemos discípulos de Jesus, mas será que nós nos amamos verdadeiramente? Né? É muito interessante tudo isso. Bom, aqui chegamos ao final da primeira instrução do Espírito de Verdade, que foi recebida em Paris em 1860. E aí nós passamos para a próxima, e que começa da seguinte maneira. Venho instruir e consolar os pobres deserdados, né? Os sofredores, aqueles que não têm nada. Venho consolar e venho instruir, lembrando sempre das instruções, né? Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, ou seja, quanto maior for a prova, maior deve ser a nossa resignação. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Ninguém está impedido de chorar e de ficar, de repente, triste diante de uma prova. Não é? Mas nós não podemos nos revoltar com relação a elas. Né? Quando Jesus disse que haveria pranto e ranger de dentes, o pranto são aquelas pessoas que naturalmente estão passando por dificuldades e aceitam as dificuldades, as provas da vida com paciência e resignação. Não deixam de chorar, não deixam de prantear, porque são provas difíceis, mas elas não rangem os dentes. O ranger de dentes é atributo daqueles que não se conformam com as provas
e ficam meio que amaldiçoando as situações, né? Ah, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia, Deus esqueceu de mim. Esse é o ranger de dentes. Mas o pranto é normal, né? Diante da dor é normal que a gente pranteie. Então ele diz: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. O que foi que Jesus falou no sermão da montanha, né? O sermão da bem-aventurança, das bem-aventuranças. Bem-aventurados, né? Aqueles que sofrem, que choram, porque serão consolados. Então, nós temos que entender isso, que se nós estamos vivenciando momentos de dor e sofrimento, é porque nós precisamos passar por essas situações. Porque em algum momento de nossas vidas pretéritas, nós plantamos estas sementes de dor que agora a gente está colhendo. E que nós vamos precisar vivenciar essas dificuldades para que nós possamos, não é, resgatar os nossos espíritos dessas iniquidades cometidas, né? E uma vez que a gente tem essa consciência de que ninguém sofre, né? Ninguém passa por nada que não precise, não mereça passar, a gente tem uma maior consolação, né? Tem uma maior aceitação diante das provas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Ou seja, que a gente tem que continuar, temos que ter perseverança, continuar sempre. Foi difícil, trabalhei muito ontem, então eu tenho que trabalhar hoje também, assim as coisas vão continuando, né? O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, claro, né? É através do trabalho que nós vamos conseguir, né, nos manter, e o trabalho nos dignifica. O trabalho é uma das leis, né? Uma das leis morais é a lei do trabalho. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Ou seja, nós vamos trabalhar, nós vamos esfalfar os nossos corpos no trabalho para garantir o pão de cada dia, mas nós também temos que buscar o pão da alma, o pão do espírito. E aí ele nos diz que as nossas almas não estão esquecidas. E ele, o jardineiro divino, cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Ou seja, as nossas almas estão sendo trabalhadas por Jesus, que está cultivando as nossas almas no íntimo dos nossos pensamentos. Ou seja, Jesus sabe exatamente quem somos nós. Exatamente aquilo que vai no nosso íntimo. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós verdadeiramente desejamos fazer. Aí a gente pensa o seguinte, eu sempre gosto também de lembrar dessa situação, que aqui na Terra, enquanto encarnados, nós podemos até viver situações não muito verdadeiras, não é? Não muito verdadeiras, e os encarnados não terão capacidade, muitas vezes, de perceber algumas inverdades, talvez, nas quais a gente incorra. Mas quando nós chegamos no plano espiritual, nós chegamos exatamente como nós somos, né? Eu costumo dizer, sem máscaras. No plano espiritual, ninguém consegue ocultar os seus verdadeiros sentimentos. E para os espíritos, sobretudo para o espírito da estirpe de Jesus, obviamente que nós não conseguimos ocultar os nossos pensamentos, os nossos verdadeiros sentimentos, né? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se buscar escapar das mãos, ou seja, na hora que nós desencarnarmos, né? Os vossos olhos se fecharem, então, para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ou seja, se nós verdadeiramente permitirmos que o amor de Jesus, que essa semente, que esse jardineiro divino fica plantando na terra, no solo dos nossos corações, nós vamos verdadeiramente sentir toda essa maravilha, né, que é poder colher toda a mensagem do Cristo dentro de nós, os frutos dessa colheita bendita, que foi o plantio que Jesus fez em nossos corações e que nós permitimos que germinasse. Aí a gente vai lembrar da parábola do semeador,
não é? O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Jesus. O que ele saiu a semear? O seu evangelho. As sementes caíram em diversos solos diferentes, no solo dos corações dos homens. Cada um, a partir do solo em que a semente caiu, se desenvolveu de maneira diferente. Que os nossos corações sejam solos férteis para as sementes do Evangelho do Cristo, que a gente busque verdadeiramente viver como ele nos recomendou. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Lembrando, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde as traças roem, né? Os ladrões roubam, enferrujam, tudo mais. Acumuleis tesouros no céu, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Aí vamos lembrar também da parábola do rico e de Lázaro, né? Lázaro, um pobre mendigo que vivia das esmolas caídas da mesa, né? Das migalhas caídas da mesa do rico. Lázaro viveu muitas dificuldades, muitas misérias enquanto encarnado. Mas quando chegou a hora dele retornar à verdadeira vida, lá ele recebeu todas as recompensas. Por quê? Porque aquela vida de misérias que o Lázaro levou foi a que ele necessitava para libertar o seu espírito endividado dos erros cometidos, né? Então, quando ele diz que nada fica perdido no reino de nosso Pai, ou seja, nenhuma das nossas ações, boas ou ruins, deixará de ser considerada na hora que nós chegarmos ao momento do acerto de contas, né? Lá, então, nós iremos receber de acordo com as nossas obras, boas ou mais. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos, olha, outra vez aqui recomendando que nós estudemos. Instruí-vos na preciosa doutrina, a doutrina espírita, que ele nos fala também, nos recomenda, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Estudai a doutrina, aprendei sobre a doutrina, não apenas amar uns aos outros, mas amar uns aos outros e cada vez mais conhecer profundamente a doutrina, porque o conhecimento da doutrina espírita, que outra coisa não é que o conhecimento do Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, vai nos facilitar também essa atitude de amar uns aos outros. Nós seremos mais compreensivos, mais benevolentes, não é? Mais caridosos, desde que a gente conheça todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, né? Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro. Ou seja, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente não erra mais, porque ela é clara, a doutrina espírita é cristalina em seus ensinamentos, né? E ele diz, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Qual é o objetivo da aprovação? Qual é o objetivo das nossas provas, né? Expiar erros pretéritos e provar que aprendemos a lição, né? Então, a doutrina que a gente estuda, que a gente deve estudar mais e mais a cada dia, ela nos mostra justamente isso, né? Ela nos tira do coração sentimentos de revolta, sentimentos de impiedade, sentimentos de desamor, não é? E nos mostra a razão das nossas dores e sofrimentos. E aí ela nos consola. Está aí o título, né? De Doutrina Consoladora dos Espíritos. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Qual é o remédio que o Cristo nos traz? Que o Espírito de verdade, que é Jesus, nos traz? O seu Evangelho, né? Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, né? Ou seja, a maioria de nós, né?
que vivemos nesse planeta de provas e expiações, somos os sofredores, somos os seus filhos prediletos. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Gente, é muito lindo quando a gente lê isso, né? Jesus nos chamando para junto dele, dizendo que vai nos aliviar e vai nos consolar. E realmente, quando a gente lê o Evangelho do Cristo, a gente se sente muito aliviado e muito consolado, porque a gente compreende a razão dos nossos sofrimentos. Não busqueis alhures a força e a consolação. Não vamos buscar em outros lugares a força e a consolação para passar pelas experiências dessa vida, porque o mundo ele não é capaz de nos dar essa força e essa consolação. O mundo em si não é capaz. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. O Espiritismo nos mostra tudo, né? E esse apelo de renovação, de reforma íntima, de mudança, nos é trazido por Deus através da terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo nos diz tudo. Nos diz tudo, nos mostra aquela senda luminosa, aquele caminho, né? Que nós devemos seguir para encontrar a plenitude e a felicidade que todos nós almejamos. Nós vamos encontrar, sim. E o tempo que vamos levar para chegar a esse estado de plenitude, de felicidade, só depende de nós. Quanto mais cedo nós nos dispusermos a seguir o Evangelho do Cristo, a seguir verdadeiramente os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, mais rapidamente nós vamos chegar lá ao estado de plenitude, né? Escutai-o, ou seja, escutai o que os espíritos nos dizem, né? Que o espiritismo nos orienta. Extirpados sejam de vossas almas doloridas, né, pelo sofrimento, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros, né? A mentira, o erro, a impiedade, a incredulidade são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, a Deus, nosso Pai, nós pratiquemos a sua lei divina, ou seja, que nós aprendamos a viver segundo as leis de Deus. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, ou seja, aos amigos espirituais que nos trazem diariamente orientações. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho. Deus, nosso Pai Criador, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Olha que lindo, né? Mais uma vez, o Espírito de Verdade, mensagem recebida em Bordeaux, 1861. E temos aqui a nossa última mensagem, que é a mais curtinha, espero que dê tempo de apresentar, né? Que é a seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem, ou seja, pedi e obtereis, buscai e achareis, né? Então, desde que a gente peça com sinceridade a Deus que nos ajude, os amigos espirituais, que são os prepostos de Deus, que nos ajudem, que nos orientem, né, que nos deem forças para superar as dificuldades, nós sempre iremos receber essa ajuda. O poder de Deus cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Quantos amigos espirituais estão o tempo todo ao nosso lado, tentando nos intuir, nos auxiliar, né, nas dificuldades da vida? Nós temos o nosso guia espiritual, né, o nosso anjo da guarda, o nosso guia protetor, temos os amigos também que nos são simpáticos e tudo mais, ou seja, nós nunca estamos sós. Deus coloca por toda parte, junto de cada lágrima, um bálsamo que consola, como diz o Espírito de Verdade. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O que é abnegação, gente? É quando você abre mão de determinados interesses próprios em benefício do outro. Você é uma pessoa abnegada.
Você está deixando de olhar os seus próprios interesses para beneficiar a outro. E uma pessoa devotada é aquela que tem uma meta, que tem um objetivo e que se devota verdadeiramente àquilo. Você pode ser devotado à sua fé, devotado ao auxílio ao próximo, devotado, de repente, à sua casa espírita, devotado à sua doutrina espírita, né? Então, abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. O homem sábio é abnegado e devotado. Né? Abnegado e devotado. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, ou seja, vamos ser mais humildes, abnegados e devotados, vamos parar, não é? De reclamar, de clamar contra as nossas dores e sofrimentos, né? Contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Gente, todos os sofrimentos pelos quais nós passamos são nossos, não são de ninguém. Nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos da ordem dos espíritos imperfeitos. É por isso que a gente ainda sofre. E se nós desejamos sofrer menos no futuro, comecemos desde já a identificar as nossas más tendências e a eliminá-las de nossas vidas, lembrando, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Não é? Finalmente, concluindo o nosso estudo de hoje, vemos que o Espírito de Verdade nos recomenda: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, mais uma vez, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ou seja, devotamento e abnegação. Aí você resume todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Ou seja, deixar de ver os seus próprios interesses em benefício da coletividade, em benefício do próximo, e também ser devotado, né, com relação àquilo que você faz. Colocar amor, dedicação sincera, deixando seus interesses pessoais de lado e buscando o bem de todos, da comunidade, do grupo, do todo, né? O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Quando nós temos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, o nosso espírito fica sereno. E muitas vezes resignado diante de coisas não muito felizes que acontecem conosco. Nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa. O coração bate, então, melhor. A alma se asserena e o corpo se abriga, né? Se livra de desfalecimentos, de dores, de fraquezas, porque o corpo ele fica mais enfraquecido na medida em que o nosso espírito está abatido também. O espírito se abate, o corpo se abate. Então, nós precisamos ter o nosso espírito revigorado, o nosso espírito fortalecido na certeza de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Cristo, que somos verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas, porque uma coisa é a mesma que outra, né? E aí, então, a gente vai seguir, né, conforme nos recomenda o Espírito de Verdade. Essa mensagem foi recebida em Havre, em 1863. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus. Gratidão, querida. Gratidão. Mais tempo tivéssemos, mais tempo ficaríamos aqui ouvindo. Muito lindo tudo. Então, vamos agora, queridos, nos unir, né, depois dessas mensagens da presença de Jesus aqui conosco. Vamos irradiar para os nossos irmãos, a começar pelos nossos lares, fazendo o exercício da luzinha, que todos nós temos a presença de Deus em nós. Somos candeias, então vamos pedir a Jesus
que ilumine os nossos lares, aqueles com quem convivemos, que nos ajude a curar nossas feridas, que nos ajude a caminhar. Vamos ampliando essas vibrações de amor para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade, para os nossos irmãos que estão em situação de rua, para aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, para aqueles que passam por qualquer tipo de dificuldade. Vamos ampliando essas vibrações de amor para a nossa cidade, para o nosso país, para todo o nosso planeta, para que juntos formemos uma grande teia de amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedir, por favor, a Denise que faça para nós a prece pelos desencarnados. Pai querido, Pai amado, neste momento imbuídos, todos nós, em pensamentos, em sentimentos e emoções, em prol dos nossos irmãos, em Ti, Jesus, que retornaram para a verdadeira pátria, porque aqui estamos de passagem. Ajudai, Jesus, os seus falangeiros, os nossos irmãos estão desencarnando neste momento. Pelos nossos irmãos que não sabem, que não estão mais na matéria, no corpo físico. Para aqueles irmãos que estão em sofrimento e que necessitam de acolhimento, de amor, de respeito, de carinho, de entendimento, de compreensão. Eles possam se sentir abraçados, Jesus, por Ti, pelo Seu amor, pelos nossos amores também. Enfim, uma grinalda de luz, de amor, vinda do alto de Ti, Mãe Maria Santíssima, possa acolher-nos um por um, indistintamente. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada, querida. Antônio, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado e misericordioso, te agradecemos por mais esta oportunidade desse estudo maravilhoso, com muitas reflexões que a nossa irmã Silvia nos presenteou esta noite. Agradecemos, Pai, a falange de obreiros da Casa de Francisco de Paula, a Francisco de Paula, toda a espiritualidade amiga que nos deu o amparo e o suporte necessário para este encontro, Pai. Que nós que estamos na doutrina espírita sejamos o sal e a luz que a terra precisa, Senhor. Que o Senhor continue iluminando-nos, nos amparando e nos fortalecendo, para que na próxima semana estejamos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, Pai. E que a nossa irmã Ana Mateus possa dar por encerrado os trabalhinhos desta noite. Somos eternamente gratos, Pai,
pela sua ajuda, pela sua luz, pelo seu amor imenso. Que assim seja, Senhor. Gratidão, gratidão e gratidão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, meu querido. Então, com essa gratidão, nós encerramos nossos trabalhinhos de hoje, pedindo só mais um minutinho a vocês, para a gente fazer rapidamente a leitura do nosso boletim. A congregação precisa da sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldade financeira e precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com doação financeira. Preces e evidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e evidências. A prioridade será daqueles que já haviam marcado preces e evidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médios poderão marcar preces. O Dia das Crianças. Iniciamos a campanha para o Dia das Crianças das nossas escolinhas de evangelização. Precisamos de madrinhas e padrinhos. Por favor, quem puder apadrinhar, entre em contato com o IRMA pelo WhatsApp 99-956-0700. Ou procure a tesouraria só em caso de dúvida, tá? Porque aí ela pode deixar lá o contato para o IRMA. Torne-se sócio da nossa congregação. Contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médiuns voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-999931. Enxoval de bebês. O cadastramento das gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Os documentos necessários são o RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Para compor as nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: ou através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 97-133-9513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos principalmente de feijão, arroz, café e leite em pó. Precisamos de qualquer coisa, tá, gente? Isso aqui é só sugestão. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. E precisamos também da doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dessane, fraldas geriátricas tamanho G, EG e XG, e de luvas de látex tamanho MG. A gente também está precisando de máscaras, tá? Roupa íntima G, feminina e masculina, e esparadrapo micropólio. Entrega na congregação ou no lar. Se for no lar, que é na Rua Filgueiras Lima, 99, o horário é de 10 às 16 horas. Muito obrigada, gente, pela paciência, por esperarem, por ouvirem. Todo mundo pode abrir o som aí para a gente se despedir.